Possíveis problemas causados pelo sobrepeso. Quando falamos sobre os problemas causados pelo sobrepeso, logo vem na nossa mente aqueles mais comuns. Por exemplo, pressão alta e doenças cardiovasculares, não é mesmo? E se eu te disser que doenças mentais, como transtornos de humor, ansiedade, depressão, também são doenças muito comuns aí em pessoas com sobrepeso? Bom, gente, eu sou Rosângela Alves, especialista em dança e coreógrafa, e ajudo mulheres que não gostam de academias a sair do zero e evoluir corpo e mente em 57 dias. O tema da live de hoje é uma continuação aí sobre a live de ontem. Vale a pena vocês voltarem aí, né? Tá gravada no IGTV, no Facebook e também aí no YouTube, para vocês acompanharem essa história. Mas eu vou deixar um breve resuminho aqui. A história de uma aluna, uma mulher que sempre gostou aí de dançar, mas assim como muitas outras mulheres, por diversas razões que a vida adulta impõe, se privou desse hábito que a fazia feliz. Aos 50 anos de idade, por conta do sobrepeso, essa nossa aluna fez uma consulta médica, né? E o médico recomendou, então, que ela fizesse uma atividade física. E ele falou assim: busque aquilo que você goste, né? Que é para você conseguir manter isso na sua rotina. Mas ela foi criticada, julgada por uma pessoa da família, onde disse assim para ela: você vai dançar, você não tem mais idade para isso, né? Para você começar a dançar, para você voltar a dançar, você precisa emagrecer aí no mínimo uns 40 quilos. E ela, diante dessa crítica, né? Ela pegou e falou assim: bom, então tá bom, então eu vou buscar aí uma academia para eu emagrecer, né? E foi atrás de alguns espaços, se matriculou em várias academias, mas como ela não gostava daquilo, foi difícil ela conseguir seguir o treino. Na verdade, ela não conseguiu seguir o treino. Por vários motivos, ela não conseguia se encaixar naquele espaço, nos espaços, ela não se sentia bem, não curtia o clima, nem as pessoas que estavam ali, né? Não gostava daquilo que ela estava fazendo. E infeliz consigo mesma por não conseguir seguir com aquilo em diante, ela entrou em depressão. Bem, até que ela encontrou o programa de aulas que solta e percebeu que mesmo dentro aí, né, das próprias limitações, era possível sim dançar. Após um tempo dentro do programa, ela começou a se aceitar o corpo, parou de ver a necessidade aí de se esconder por conta do corpo, por conta do sobrepeso. Começou também com o tempo, né, e com os benefícios que o programa trouxe para ela, começou a se sentir mais disposta. Deixa eu chamar aqui colegas de trabalho aí, membros da equipe que solta, a nutricionista Giovanna Escotá, professora Monique. E aí, vamos ver se agora vai, meninas. A live caiu, estamos começando. Vamos ver se vai. Vou procurar ser breve aqui para a gente conseguir aí ver ter, né, uma análise aí das meninas que estão aqui comigo. Bom, e aí ela começou também a se sentir mais disposta, né? Com mais saúde, com mais disposição, com mais pique para fazer as coisas da rotina dela, né? Que relacionada ao trabalho, a criatividade dela aumentou, a produção dela no trabalho também aumentou, né? A mente se abriu
e aprendeu a não mais escutar aí críticas. Algo muito comum, né, que acontece entre as mulheres, entre as nossas alunas, entre as pessoas que estiveram ou que estão com a gente aí nesses 8 anos de programa que solta. Então, essa questão de julgamento, para eu deixar aqui as meninas falarem também, essa questão de julgamento, do próprio julgamento que às vezes acontece, né? Às vezes não é o julgamento alheio, mas o ato da gente se julgar, muitas vezes acaba sendo aí um limitador, né? Para as pessoas darem o primeiro passo em busca da própria transformação, né? Então, gostaria aí da avaliação das meninas, da análise delas, né? Como lidar com essa questão de julgamento, que foi o que nós falamos ontem, né? Sobre a análise da psicóloga Silvana Santos. E hoje, aqui com as meninas, a análise da Nutri nessa questão aí do sobrepeso, né? O que é essa questão de sobrepeso e quais são as possíveis doenças e como se libertar disso, né? Como as pessoas fazem para se libertar dessa autocrítica ou de críticas das pessoas, como elas fazem para se cuidar, para se livrar dessa questão. Mu e Giovana, não sei se vocês querem aí comentar alguma coisa que a gente pode estar deixando de informação importante para essas mulheres que se encontram, né, dentro dessa questão que a gente está levantando aqui hoje. Essa história aí, você falando, veio aí um filminho na minha cabeça, né? Passou assim várias alunas, vários casos que enfrentam esse tipo de problema, ou enfrentaram e superaram. Eu acho que tudo começa quando ela se permite tentar, né? Muitas vezes elas tentam, não acham, aí chega uma hora que encaixa o que elas buscam e tudo flui. Então, acho que isso aconteceu com a nossa aluna e com outras, e isso fez as grandes mudanças na vida dela, as grandes transformações. A gente costuma falar que o foco da Que Solta, do nosso programa Que Solta, é a mudança de hábito. A gente prega isso, porque se a gente não muda os hábitos, qualquer na nossa vida, seja alimentar, seja exercício, seja a mente, a gente estaciona e não sai da mesma, vai ficar sempre ou andando para trás ou parada no mesmo lugar. Então, a mudança de hábitos que faz a grande mudança aí para que leve para a vida toda as transformações, as mudanças, né? Isso é importante. Outro foco da Que Solta, do programa, é a saúde, não a estética. Claro, a estética vai vir uma consequência boa, mas a gente não vai focar na estética. O nosso mundo não é das saradas, das barriguinhas chapadas. Claro, vai conseguir, vai chegar onde ela quer, vai, mas não é o objetivo. A gente prega a saúde. Consequência. A gente prega a saúde. Por isso que a gente quis unir no programa Que Solta a nutrição para entrar com uma alimentação saudável, a psicologia para tratar a cabeça no sentido de mudanças de hábitos mesmo, tirar aquelas coisas, aquelas críticas que a gente guarda para a gente, aquelas mágoas, né? Então, a gente percebeu que a união de tudo isso é que fez a transformação nas pessoas. Então, o foco é esse. Não trabalhamos com máquinas, com aparelhos de musculação, e sim com o peso do corpo ou com pesos que a gente mesmo busca na nossa casa. Por isso que é tão fácil levar o programa para dentro da casa da pessoa. Porque a gente não tem isso, mas dá para fazer de outro jeito. A gente vai mostrando as formas de trabalhar o exercício, a dança. Não tem uma stick, que é uma muleta, uma bengalinha, mas você tem um cabo de vassoura, não tem um véu, mas você tem uma canga. Enfim, e a gente vai adaptando as coisas. Não tem um peso, mas tem um saco de arroz, uma caixa de leite. Então, é possível fazer essas mudanças e conseguir o resultado que deseja, né? E importante é pensar assim, quando elas começam a fazer, o resultado vem e isso serve como um estímulo, um incentivo, porque elas começam a ver, isso estimula elas a quererem ir mais além, a criarem as metas, os seus objetivos. Porque logo na prática ela começa a ver o coração e o pulmão mais forte, ela começa a ver as articulações mais molinhas e flexíveis aos exercícios, a sobrecarga diminui, elas começam a ver os exames mudarem, né? A pessoa entra no programa passa para a Giovana. Giovana, minha situação tá essa aqui, ó. Colesterol, diabetes, hipertensão, nananã. Que é isso? Tá bom. Analisou, avaliou. E elas começam a ver que quando elas começam a fazer o exercício e a alimentação certinha, elas voltam no médico, fazem um novo exame, tudo mudou, regularizou. Aí vem aí o incentivo, o estímulo. Nossa, que bom, olha só.
eu nunca consegui isso na minha vida, agora mudou todas minhas taxas. Então, isso ajuda bastante a elas se animarem. O que mais? A taxa de gordura do corpo começa a diminuir com o exercício, com a dança, com a alimentação. E aí, o que acontece? Elas começam a reduzir medidas nas roupas. Fala, nossa, essa roupa não servia em mim. Ou eu usava o número 40 e tanto, agora eu diminui minha numeração. Estimula, anima mais. O que mais que acontece? Mais alegria, mais disposição, mais ânimo, melhora o sono, a menopausa melhora, assim, os efeitos que ela traz, né? Enfim, então eu acho que isso faz com que elas continuem animadas e traçando as metas delas para a vida toda. E é isso, o programa que solta isso. Ele leva a saúde, ele leva a mudanças de hábitos e transforma. Basta a pessoa se permitir. Acho mudança isso, né? De hábito. A Monique tocou num ponto fundamental, né, Giovana? A gente está acostumado a lidar com isso. Não adianta. Se a gente não mudar o hábito, né, é uma coisa que fica... que a gente não consegue levar para a vida toda. E se a gente não consegue levar para a vida toda, isso fica lá 3 meses bacana, depois desanda tudo. Acho que a Giovana consegue falar melhor aí, né? Ela tem acompanhado as meninas e é isso, né, Giovana? Acho que a criação do hábito é o ponto, quer dizer, é o primeiro passo que a gente precisa e a disposição aí, né, dessa forma que a gente leva para a criação de novos hábitos. Nesse ponto do hábito, foi exatamente isso que você falou. Ou ele se torna um hábito, ou ele vai continuar sendo uma obrigação. Até o ponto que você não vai ter mais coragem, disposição para manter essa obrigação na sua vida. Então você vai retirar, isso não se tornou um hábito e você vai perder o que você conquistou com aquela mudança daquela atitude que você teve, né? Não vou falar que é uma mudança de hábito, porque não houve a mudança. Então houve a mudança da atitude, você não tornou aquilo um hábito, aquilo se tornou uma obrigação, porque você não conseguiu entender o bem que aquela mudança faria para você, então acabou se tornando uma obrigação, até o ponto em que você não vai mais conseguir levar essa obrigação para o resto da sua vida. Então, ou você abandona, ou você torna ela realmente um hábito, né? Essas são as duas opções. E tornar um hábito é sempre... não vou falar que é sempre mais fácil, normalmente é mais difícil, é mais doloroso, é mais complicado, mas é o que realmente traz para a gente resultados a longo prazo, né? Para o resto aí da nossa vida. Sobre o nosso tema de hoje, né, a gente vem trazendo aí vários relatos das nossas alunas sobre diferentes histórias, mas de alguma forma elas se conectam. Elas têm alguma coisa a ver uma com a outra, né? Então todas praticavam atividade na adolescência e depois da fase adulta acabou largando por trabalho, por marido, por achar que não era para ela. Enfim, independente do motivo, acabou largando. Teve o ganho de peso, ficou insatisfeita com o peso, teve a baixa autoestima, sofreu críticas, buscou a volta do exercício físico, sofreu julgamento, tanto das pessoas próximas quanto dos profissionais, né? Então todas essas histórias, elas têm alguma relação, mas todas também têm o seu ponto que difere uma da outra. E hoje a gente vai falar um pouco dessa parte do sobrepeso, o que causou, por que né, ela sofria tanto julgamento assim e realmente o que o sobrepeso pode causar na vida de uma pessoa que não cuida desse sobrepeso, ok? Aqui a gente está falando de uma pessoa que não cuida. Pessoas que cuidam, que têm hábitos alimentares saudáveis, que buscam praticar uma atividade física, mesmo que ainda esteja no primeiro passo, já é um primeiro passo, já saiu da estaca zero. Então, já é pelo menos uma distância percorrida aí para chegar à saúde completa, né? Então, a gente tem aí esse caso dessa nossa aluna que estava com sobrepeso, então ela já tinha uma idade um pouco mais avançada, dizia ela, sofria preconceitos para voltar para a dança, sofria preconceitos para voltar a praticar atividade física, e com o sobrepeso, ela teve... problemas de coluna, problemas no joelho, ela declarou ter fibromialgia. Então, assim, você fala, nossa,
né? São doenças, assim, complicadas. Será que ela teve isso só por conta do sobrepeso? E é aí que a gente vai chegar hoje, né? Então, primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara, né? O que é a obesidade? Né? Porque não é só a parte estética, não é só você olhar para uma pessoa e falar, nossa, ela é gorda, então ela é obesa. Não, não é só assim. A gente estuda para poder classificar isso de uma maneira correta e humana, né? Porque não adianta só eu chegar, além de todo o preconceito que a pessoa sofre, ela não precisa do meu a mais, que estou ali para cuidar dela, para falar, nossa, você tem uma gordurinha aqui, então você é obesa. Não, não é assim que funciona, tá? É muito além só da parte estética, da forma física. A obesidade, ela é classificada através do índice de massa corporal, o famoso IMC, que a gente vê aí em vários lugares falando IMC, 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 e é isso aí, o índice de massa corporal. Esse IMC, ele tem valores para classificar desde o baixo peso até a obesidade mórbida. E como que isso é feito? Então, a gente pega o seu peso, divide pela sua altura ao quadrado. Então, eu tenho 1,60, minha altura ao quadrado dá 2,56. 56, 52, não sei, não sou muito boa de matemática de cabeça, assim. Então, aí eu vou pegar o meu peso e vou dividir por esse valor, 2,56, e eu vou ter um valor final. Esse valor é o que a gente vai colocar dentro da tabela do IMC, sendo ele abaixo do peso, quando é menor que 18,5, tá? Peso normal entre 18,5 e 24,9. Aí a gente começa com sobrepeso. O sobrepeso vai de 25 a 29,9. A partir de 30 é classificado obesidade. Mas a gente tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então, entre 30 e 34,5, grau 1. Não, 34,9, desculpa, grau 1. Entre 35 e 39,9, grau 2. E acima de 40, grau 3. Então, assim, não é simplesmente você olhar para uma pessoa e falar, nossa, ela é obesa. Primeiro que existe todo um cálculo por trás disso para ver se realmente a pessoa é obesa ou se ela tem um acúmulo de gordura localizada, né? Porque a pessoa ela pode estar em desnutrição e ter aquela barriguinha inchada. Isso não quer dizer que ela é obesa, isso quer dizer que ela é desnutrida com gordura localizada. Então não adianta você só jogar pela aparência, você precisa ter um dado científico por trás disso para realmente classificar essa pessoa. Por isso que a obesidade ela se tornou uma coisa tão julgada, porque as pessoas julgam pela aparência e não por realmente o que é classificado como obesidade, né? Então, aí mora o primeiro erro das pessoas verem informações em Instagram, Facebook, internet, porque hoje a informação é muito fácil de ser acessada e falar, bom, então obesa é ter gordura localizada. Então pronto, 99% da população mundial é obesa. E não é assim que funciona, né? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a SBEM, a obesidade ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. E a OMS, ela complementa isso dizendo que a obesidade ela está relacionada a riscos para a saúde por causa da sua relação com complicações metabólicas. Então, esse acúmulo de gordura, ele pode alterar funções no nosso metabolismo, em como o nosso corpo funciona, em como nossos órgãos funcionam, e isso são complicações metabólicas. E a obesidade, ela pode sim trazer essas complicações metabólicas, tá? Então, por isso que a obesidade é classificada como doença, porque ela pode sim trazer complicações para a saúde e não só por conta da aparência física, tá? Então, a obesidade ela é a doença e quando não tratada e remediada, né, ela pode desenvolver diversos outros problemas no nosso organismo que levam a complicações do nosso sistema respiratório, doenças cardiovasculares, né, que são as doenças do coração, problemas nos ossos, nos músculos e as tão odiadas aí alterações hormonais, que uma vez alteradas é bem complicado da gente reverter o quadro. A gente consegue controlar, mas reverter já se torna um passo aí um pouco mais complicado. Então, ok, a gente entendeu o que é obesidade.
E o que causa a obesidade, né? Porque é só comer? Não, não é só o ato de comer que te torna obeso. Então, alguns fatores, eles têm influência direta sobre a obesidade, como a genética, por exemplo. Isso é um fator que a gente não consegue mudar. Ele está no seu gene, ele está dentro ali de quem você é. Então, a gente não consegue mudar isso. A gente consegue tratar para você não chegar no nível de obesidade que o seu gene está disposto a chegar. Isso é possível, mas não tem como a gente reverter o gene. Então, nesses casos, são somente tratamentos, né? Não tem uma solução. Porém, no entanto, a alimentação ela tem sim cada vez mais um papel central no aumento dos casos nos casos de obesidade, né? Isso se deve a mudanças que ocorreram no nosso estilo de vida durante a nossa história. Então, que estão alterando a forma como nos alimentamos, a forma como vemos os alimentos, com quem nos alimentamos, a forma que a gente enxerga aquele alimento. Então, tudo isso mudou e tudo isso influencia, sim, para chegar à obesidade. Então, são mudanças relativamente recentes, tá? Na nossa história, mas estão ocorrendo em várias partes do mundo. Então, para resolver um problema, que é a obesidade, é preciso descobrir quais são as suas causas. E não dá para a gente falar, é essa causa ou essa causa. A gente tem uma lista de causas, como sedentarismo, genética, hábitos alimentares pouco saudáveis, compulsão alimentar, uso de determinados medicamentos, a idade, porque quanto mais velho você fica, mais lento o seu metabolismo funciona, tá? Insônia, problemas psicológicos, alterações hormonais, síndrome do ovário policístico, menopausa, gastrite, estresse, ansiedade, parar de fumar. Então, assim, a gente tem uma lista de coisas que 90% da população passa por isso. Então, a gente não tem como falar, é só a comida que realmente causa obesidade. Ela tem um papel importante, mas não é realmente a única vilã na história, como a gente vem colocando ela como vilã há tanto tempo aí na nossa história aí de ser humano mesmo, né? Então, temos também as doenças, as possíveis doenças que a obesidade pode causar. E, infelizmente, é uma lista grande. Eu queria trazer aqui 2 doenças fáceis de ser tratadas, mas, infelizmente, é uma lista grande. Ai, peraí que a Monique saiu, agora eu fiquei muito perto. Tá muito perto assim da minha cabeça. Aí, pronto. Ai, eu também, vou dar até uma afastadinha aqui. Então, a gente tem as possíveis doenças que a obesidade pode trazer, né? E a gente tem algumas que são óbvias. Então, a pressão alta, problemas cardíacos, problemas de articulação. Mas eu vou aqui citar as mais comuns e as mais... também as mais óbvias, porque às vezes as pessoas não caracterizam isso como causa da obesidade, tá? Então, a gente tem a síndrome metabólica, que foi o que eu falei, que é a alteração dos processos metabólicos que o nosso corpo faz devido ao acúmulo de gordura, tá? Então, além dela estar ligada ao aumento dos índices de mortalidade para quem possui a obesidade, ela também possui uma forte ligação com o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. A gente já falou da diabetes aqui um pouco mais detalhado, mas ela também é um possível problema que a obesidade ela pode trazer, né? Isso acontece porque o excesso de gordura, ela causa uma resistência à insulina. A insulina é quem controla os nossos níveis de açúcar no sangue. É ela que pega o nosso açúcar e fala, você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá e você vai para lá, pronto, saiu do sangue, tá todo mundo bem. Agora, se a gordura atrapalha essa insulina de trabalhar, ela não consegue direcionar o açúcar para os locais necessários. E aquilo se acumula no nosso sangue. E isso é a diabetes do tipo 2. É a insulina não funcionar e o açúcar se acumular no nosso sangue. Então, é bem comum para quem tem o sobrepeso, para quem está ali na obesidade, começar a ter problemas de diabetes do tipo 2. É legal porque o tipo 2 ele é 100% tratável e pode ser curado com o tempo, tá? Contanto que você faça o que é necessário, você pode se curar da diabetes do tipo 2. Então, aí já deve ser
deveria ser um estímulo maior para quem tem, né? É um problema que pode ser curado. Eu só preciso fazer o que é necessário, que é uma alimentação saudável e a prática de atividade física, né? Então, Justamente. já é um passo à frente aí, né? Temos as doenças cardiovasculares, tá? Isso porque o acúmulo de gordura, tanto em volta do coração quanto no nosso corpo, ele exige que o nosso coração trabalhe de forma mais forte, mais rápida. Então, por isso que a gente pode ter as doenças arteriais coronárias, pode ser causado um infarto, insuficiência cardíaca e o acidente vascular cerebral. Tudo isso é possível ser acontecido por conta do sobrepeso e a sobrecarga que o coração passa. E também a bem conhecida hipertensão. A hipertensão, ela acontece nesse caso do sobrepeso porque a gordura, ela acaba se acumulando nas paredes das artérias. Então, a artéria, ela tem um calibre assim, ó, pequenininho. Agora, pensa que tem um monte de gordura. Ela fica assim, ó, porque ela não sobra espaço. Então, o sangue passa por um caminho muito fino. E assim, pensa que a gente passa muito sangue naquela artéria durante o dia inteiro. E quando tem o espaço diminuído, é como se causasse um trânsito. Né? É como se causasse um trânsito sanguíneo, porque não consegue todo o sangue passar por aquilo ali. Então, o coração começa a bombear mais forte para tentar jogar aquele sangue para lá, e isso acaba aumentando a pressão das artérias, né? Causando a hipertensão arterial. E isso acontece em muitos casos. Quando as pessoas têm já histórico familiar de hipertensão, já fica um pouco mais difícil de tratar, porque como eu falei, é um problema genético. Você tem aquilo no seu gene, então pode ser que você tenha que fazer um tratamento para o resto da sua vida. Mas também é mais fácil você tomar um comprimido minúsculo, que só vai regular a sua pressão, do que você ter que ficar fazendo tratamentos para tirar gordura de dentro da sua artéria. Com certeza. Isso já é uma coisa muito mais invasiva, né? Então, a gente pode aí tratar de outras formas. Temos também problemas de doenças respiratórias, principalmente a apneia obstrutiva do sono, que é a apneia do sono, né? Que é quando a pessoa para de respirar por alguns segundos enquanto está dormindo. Isso não é consciente, a pessoa não percebe que faz isso, e isso acontece por conta do acúmulo de gordura na região do pescoço, porque na hora que a gente deita, isso acaba sufocando a nossa respiração aqui, o nosso pescoço, e a gente tem essa pausa. Só que essa pausa ela pode atrapalhar a gente em diversos motivos. E também tem a questão do ronco, né? Pessoas obesas, pessoas com sobrepeso tendem a ter o ronco. E isso acaba machucando o nosso trato respiratório. Então, podendo também causar outras complicações aí ao longo do tempo que se tem o ronco. Temos também as doenças do trato digestivo, como ânsia, refluxo, azia, várias, pirose, né? Ninguém vai conhecer esse nome, mas é uma forma de refluxo também. Isso porque também pode ter as úlceras gástricas, né? Que são feridas abertas dentro do nosso estômago, são feridas que doem, que machucam, causam um processo inflamatório, a pessoa não consegue comer. Aí sim vem o problema, porque aí tem que cortar. Não é opcional, tá? Não é uma dieta que você vai fazer para perder peso. Você é obrigado a cortar uma lista de alimentos aí para fazer esse tratamento, para fechar essa úlcera. Às vezes precisa até de uma intervenção cirúrgica para fechar essa úlcera. Isso por conta do excesso de gordura, a qualidade do que a pessoa come. Então, normalmente são alimentos com baixa qualidade nutricional, muita gordura, muito carboidrato, muitos conservantes, e isso machuca o nosso estômago. Então, o estômago ele passa a produzir mais ácido e isso machuca a parede do nosso estômago, tá? Temos também as doenças hepáticas, que são as doenças do fígado. Então, né, a gente conhece aí a cirrose. Nossa, a cirrose é de quem bebe. Mas temos também a cirrose não alcoólica, que é a mesma coisa, só que não causada pelo álcool, causada pela gordura, causada pelos maus hábitos alimentares. Então, não vai achando que só porque você não consome o álcool, que você não pode ter uma cirrose. Você pode, sim. Isso, essa gordura acumulada em volta do nosso fígado, que atrapalha o seu funcionamento, altera as formas, né, as coisas que ele produz. Então, tudo isso também pode ser uma complicação aí pela obesidade. Temos as
tão pouco relacionadas, mas muito vividas, doenças psiquiátricas, né, que são principalmente ansiedade, depressão, distúrbios de autoimagem. Então a pessoa não se enxerga na forma que ela realmente é, né, a forma corporal que ela tem. Também pode ser desenvolvidos problemas como anorexia e bulimia. Então, quem tem esses problemas de obesidade, quem tem aí o sobrepeso, acaba, não vou falar adquirindo, porque não é uma coisa que você quer ter, mas, né, buscam como solução aí a bulimia para buscar um emagrecimento ou para buscar evitar engordar mais. Então, acaba sendo uma escapatória sem solução, mas acaba sendo, e é muito comum. Então, e é muito comum também pessoas com sobrepeso, com obesidade, terem uma baixa autoestima por conta das críticas. Então isso já dá um espaço maior para a depressão, para a ansiedade, para as crises, né, de nervoso, a mudança de humor, as crises de pânico. Então, assim, são inúmeras doenças psiquiátricas aí que o sobrepeso e a obesidade pode causar. E não só pela forma física, tá? Porque a questão da alimentação, ela também interfere em como o nosso cérebro responde. Então, muito tempo se alimentando de forma errada, a gente pode induzir o nosso cérebro a ficar depressivo, tá? Não é só por uma questão de sofrer um preconceito e se sentir mal. A gente pode fazer isso com a gente mesmo, sem ninguém nem precisar ter essa crítica, né? Ajudar a piorar. Nossa, eu tô até tonta com esse monte de doença. Um monte de doença. E assim, tô na metade. Se você... Caramba! Não vou nem falar todas. Vou terminar aqui com as mais comuns, que são as doenças dos ossos, dos músculos. Voltou? Ixi, voltou. São as doenças dos ossos, dos músculos e das articulações. Como a gente mostrou aí no nosso caso de hoje, ela tinha dor nas costas, fibromialgia, dor no joelho, tudo isso é causado pelo sobrepeso, tá? Isso porque na questão das articulações, a gente tem né, a articulação é um encaixe e ela mexe, né? E ela aguenta você. Ela aguenta a sua estrutura óssea. Você tem um limite do que o seu corpo aguenta. Se você passa desse limite, a pressão que isso começa a fazer, aqui no meio passa um líquido para fazer essa lubrificação. Conforme você vai ganhando peso, você vai abusando dos seus movimentos articulares, esse líquido que passa aqui, ele começa a secar. É como se fosse uma porta enferrujada. Ela não tem mais o mesmo movimento. Então, você começa a forçar, você coloca um peso a mais e você não tem mais a lubrificação. Então, acaba raspando osso com osso. Ou osso com nervo, né? Em algumas articulações, osso com nervo. E isso causa muita dor, que são as artrites, são as artroses, são a fibromialgia. A fibromialgia, ela ainda é um passo a mais, porque a fibromialgia, ela é uma inflamação nessa articulação. Então, além dela fazer um movimento que machuca, ali no meio ela está 100% inflamado. Então, você passa a sua articulação na inflamação. É como você tiver um machucado inflamado e você ficar passando o dedo assim, ó. Aquilo dói? Nossa. E imagina na sua articulação. E a fibromialgia, ela é isso, né? Ela é uma inflamação generalizada do nosso corpo. Então, acaba causando dores em articulações, em ossos, em músculos, em tudo que pode doer, vai doer. Tá? A fibromialgia é esse passo. Ela é tratável, assim como a artrite, assim como a artrose, ela é tratável. Você precisa, né, nos casos do sobrepeso, a gente precisa diminuir essa pressão que faz em cima da articulação e voltar como se fosse passar o WD, para dar lubrificada. Então, voltar a praticar exercícios de forma correta, adequada para o seu tipo de problema na sua articulação, para que ele volte a produzir aquele líquido lubrificante e que você não sinta mais dor.
Então, essas são algumas das muito mais que eu poderia trazer possíveis doenças que o sobrepeso ele pode causar, ok? Não estou falando que é uma regra, não é uma coisa dita, não todo mundo que tem sobrepeso ou obesidade vai ter alguma dessas complicações, mas é muito comum as pessoas que têm o sobrepeso e obesidade que elas tenham pelo menos uma dessas complicações, tá? As doenças, como eu falei, as doenças respiratórias, elas não são só na hora de dormir. O problema pode estar durante o seu dia, durante as atividades que você faz do seu dia. Seja subir e descer uma escada da sua casa, lavar louça, lavar roupa, estender roupa. Se você fica ofegante, isso já é um problema respiratório causado pela obesidade, tá? Você não precisa chegar ao ponto de ter uma apneia do sono. Só esse ficar ofegante em tarefas pequenas já te mostra que você tem aí alguma alteração respiratória causada pelo sobrepeso. E todas essas que eu falei, elas são doenças que podem ser tratadas, que podem ser revertidas, né? Como no caso que a gente teve aí da nossa aluna. Ela melhorou a dor nas costas, ela melhorou a dor no joelho, a fibromialgia eu não lembro, mas ela conseguiu voltar a praticar atividade física, ela se sentiu bem, ela voltou primeiro pelos problemas de saúde que ela já tinha, então ela fez a aula de dança, ela se sentiu bem, ela se sentiu acolhida, ela voltou a fazer, ela continuou fazendo por prazer e observou as consequências. Então, teve a melhora nas dores, o cérebro funcionava de forma melhor, ela tinha mais vontade de fazer os trabalhos dela, ela tinha mais ideias, o cérebro dela funcionava de uma forma mais, eu preciso pensar em como que eu vou organizar isso. Então pode ser assim, assim, assim. E antigamente, quando ela não praticava exercício, deveria ser, eu preciso organizar isso. Como que eu vou fazer isso? Porque o cérebro está lerdo, ele está num processo inflamatório do nosso corpo inteiro. Então, ele está com a sua atenção não para aquela coisa que você é obrigado a fazer por conta do seu trabalho, e sim as coisas que o cérebro é obrigado a fazer dentro do nosso corpo. Ele não está nem aí para você, ele quer te manter viva. Só que a gente precisa disso, né? Não é só viver que a gente precisa fazer as nossas coisas do nosso dia, as nossas obrigações, os nossos prazeres, né? E se a gente não tem essa atividade cerebral pronta para responder ao que a gente precisa, tudo se torna muito difícil de ser realizado, né? E aí que vem a falta de vontade, vem o desânimo, pode vir a depressão aí, pode vir uma crise de ansiedade aí por não conseguir dar conta das coisas, e isso tudo porque o nosso cérebro não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí, com a prática da atividade física e uma alimentação mais saudável, ela teve esse lapso de clareza muito mais perceptível do que ela tinha antes, né? Com certeza, Gi. Uma das coisas aí, né, que as pessoas... Bom, até é de assustar, né? Tudo isso que você falou. Chegar, falar, meu Deus do céu. E é algo muito frequente que a gente vê, né? A gente vê isso acontecer. Mas muitas pessoas têm ainda, né, um certo... Como que eu posso dizer com a palavra? Me fugiu. Essa questão deixa eu cuidar da minha alimentação, né? A rejeição, vamos assim dizer, né? Falar, eu não vou procurar uma nutricionista, porque, pelo amor de Deus, né? Isso vai me limitar, né? De comer as coisas que eu gosto, vou passar fome. Por quê? Porque existe, né, um certo aí receio dessas pessoas, por conta, eu acho que, de alguma forma, como isso já foi lidado em algum momento. E hoje, tudo isso mudou, né? Você trabalha com uma linha bem bacana, né, onde... É possível a gente estar fazendo aí, cuidando da saúde, fazendo a questão da reeducação alimentar, mas nem sempre aí da forma como às vezes as pessoas entendem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque ainda é alguma coisa, ainda é um ponto onde as pessoas
falam, não vou atrás, porque eu não quero deixar de comer o que eu gosto, né? Você consegue dar uma rápida explicação para a galera? Porque é um ponto que eu acho importante, né? Junção realmente aí da atividade física, que a gente já sabe, com a parte nutricional. Mas a parte, assim como tem as pessoas que falam, não quero fazer atividade física, ainda tem as pessoas, não quero fazer dietas. Dietas. E aí é onde entra o problema, dietas. Queria que você falasse sobre isso. Bom, com certeza, que nem foi exatamente o que eu falei, é o acesso à informação que as pessoas têm hoje, que elas acabam criando essa rejeição, esse bloqueio em buscar um nutricionista. Por quê? Se a gente entrar no Instagram, 1 milhão de blogueiras fitness, tá bom, sim, ótimo, né? Elas são ali espelhos, né, do que a população gostaria de ser, entre bastante aspas, tá? E aí a gente vou ajudar aqui. Fala, vou ficar fazendo até o final da live. E aí tá, eu sou uma pessoa com sobrepeso, eu quero emagrecer. Então eu achei uma blogueira fitness, uma blogueira que segue uma alimentação saudável, e eu vou olhar, por pura curiosidade, o que ela faz. Ok, aí você vê lá os pratos dela. Tem alface, tem um monte de verdura, um monte de legume. Lindo! Os pratos são lindos. Só que aí você fala assim, e a minha cerveja? E o meu chocolate? E o meu docinho que eu gosto de comer? Ela não come, então eu não posso comer também, porque se eu quero chegar ao ponto que ela tá, eu vou ter que cortar tudo da minha vida, já vem o primeiro bloqueio. Sim. Aí você fala, tá, então eu vou procurar uma dieta na internet para emagrecer. Aí digita lá, dietas para emagrecer. Aí vem dieta da sopa. Você só pode comer sopa. Quem sobrevive só com sopa? Dieta do ovo. Só pode comer ovo. Ai, dieta do low carb. Funciona? Funciona. Não tô falando que não é uma estratégia. Mas quando ela é direcionada a você. Aquela dieta na internet não é direcionada para você. Então, você pode ter um resultado? Você pode ter um resultado, porque, né, se a gente for parar para pensar o que é o processo de emagrecimento, é você comer menos do que você gasta. Então, se você fizer 2 refeições por dia, você está comendo menos do que você gasta. Então, você vai perder o peso. Só que a partir do momento que você comer uma castanha a mais, você vai voltar a ganhar o peso. Porque aquela dieta, aquele plano alimentar que você seguiu não é para você. Não foi feito para você. E ele também não foi feito para ser seguido a longo prazo. Então é aí que mora o bloqueio. É aí que vem a rejeição por busca da alimentação saudável. Porque todo mundo pensa, poxa, nutricionista vai me fazer passar fome. Ela vai fazer eu comer abobrinha e eu odeio abobrinha. Ela vai tirar o chocolate e eu sou fissurado por chocolate. E não é assim que as coisas funcionam. Isso pode ser uma estratégia? Pode ser uma estratégia. Para quem tem plena consciência do que come, como come, o sentimento que põe em cima da comida. Para quem tem plena consciência disso, uma dieta um pouco mais restritiva, ela pode sim ser uma ótima via. Mas para quem não tem cabimento eu restringir uma pessoa que tem compulsão alimentar. Eu tirar dar para a pessoa comer comida de passarinho, sendo que na hora que eu virar as costas, ela vai fazer um prato do tamanho de uma montanha para compensar o que ela não comeu. Então, o nutricionista, ele tem que atuar de acordo com o paciente. Não é o paciente que tem que escolher o nutricionista. É o nutricionista que tem que saber lidar com todos os tipos de paciente. Tudo bem, pode ter nutricionista que não goste dessa área. Tudo bem, mas existem especializações denominando isso. Então, a gente já sabe que aquele tipo de nutricionista não vai cuidar de um paciente que tem compulsão alimentar. Não vai saber, não vai gostar de cuidar de um paciente que tem uma compulsão alimentar. Então, a gente tem que buscar o melhor profissional para a gente. Um profissional que trate a gente da forma que a gente gosta de ser tratado. Então, um profissional, para quem tem esses problemas, tanto de sobrepeso como de compulsão alimentar, um nutricionista que saiba porcionar as refeições, saiba te dar uma quantidade de alimento satisfatório para que você
não passe fome e para que você não coma mais do que o necessário, para assim já ir controlando a sua compulsão alimentar. Um nutricionista que, se você gosta de comer chocolate, ele deixa o seu chocolate na sua alimentação. O chocolate é um alimento, gente, ele possui proteínas, gorduras, carboidratos e calorias. Isso pode ser adequado dentro da nossa alimentação como qualquer outro alimento, ele não é um vilão. Assim como o carboidrato. Nossa, eu tenho pavor de comer carboidrato porque o carboidrato engorda. A carne também engorda, o arroz também engorda, o feijão também engorda. Não vai ser um tipo de alimento que vai te engordar, nem um tipo de alimento que vai te emagrecer. O que a gente precisa fazer é adequar a alimentação durante o dia todo, para que assim tenha, né, o gasto, o déficit calórico, que é comer menos do que você gasta, mas comendo com prazer, comendo alimentos que te tragam prazer, que te tragam felicidade, que te tragam satisfação, que te deixam saciados, e não alimentos que você vai sentir raiva para comer, porque você não gosta de comer aquele alimento, e depois que você comer, você vai descontar em uma barra de chocolate. Sabe? Com certeza. Não tem essa noção. Então, todo mundo vai achar um profissional que realmente compartilhe do pensamento da pessoa. Então, é somente isso, você ter paciência, tanto com o seu processo, quanto para achar um profissional que realmente se adeque aos seus processos, né? Você não pode querer dar um passo maior que a perna, e o seu nutricionista também não pode querer que você dê um passo maior que a sua perna. Vocês têm que andar em conjuntos, lado a lado. Mas essa questão, Giovana, eu acho incrível, né? E eu já te falei várias vezes, quando eu falo em dietas, é algo que me arrepia. Principalmente essas dietas, onde está aí a rodo na internet, né? E as pessoas acabam procurando dietas na internet. Claro que não vai resolver a situação dela, porque às vezes aquilo que ela está procurando e que ela vai seguir pode ser totalmente prejudicial na vida dela, a gente já sabe disso, né? Você mesma já nos orientou várias vezes, orientou as alunas. E o pior, que eu acho que é o que a gente começou lá no início da nossa live de hoje, é a criação de hábito, né? Você falou, né? A dieta da sopa. Quem é que vai comer sopa pro resto da vida? Mas eu vou te dizer que eu não vou comer uma semana, Giovana. Entendeu? Por uma semana. Quanto que dirá pro resto da vida? Então, é esse o erro, né? Esse é o erro das pessoas. Buscarem fazer aquilo que não é para ela. E aí elas não vão conseguir se adequar, não vão conseguir ter o resultado, e aí vai passar a vida inteira nessa busca, nessa insatisfação geral, né? Colocando culpa em tudo e em todos. Mas por quê? Porque não buscou algo exclusivo para ela, né? Não achou o profissional certo na área de nutrição, não encontrou o profissional certo na área da atividade física, não buscou fazer aquilo que gosta, né? Que é o caso da nossa aluna, que a gente começou lá no início, né? Então, tudo isso é um erro. A hora que a gente se encaixa tudo isso e que a gente encontra, né, os profissionais certos, né, para estar caminhando junto com a gente de mãos dadas, né, durante esse processo, né, até a criação do nosso hábito, aquilo que a gente possa levar para a vida inteira, ok, aí a pessoa se encontra e se acha na vida, e é fácil levar tudo isso adiante. Né? Então, por isso que eu fiz você aí pedir mais uma vez para você estar trazendo essa questão, né, da dietas, que é algo que, né, a gente bate muito nisso, né, à toa que a gente está junto nesse programa, e da famosa reeducação alimentar, da criação de novos hábitos, tanto na questão da atividade física, quanto na questão aí da alimentação saudável.